num campo, vamos dizer assim, mais abrangente. Eu dou um exemplo. Nós temos, pelo Código Penal, apenas 2 causas de justificação em relação ao delito de aborto. Nada impediria, ao meu ver, que o Supremo Tribunal Federal, dando uma interpretação mais abrangente, pudesse ter, por analogia, criar outras causas de justificação. Não é? Mas eu acho que o juiz singular, o poder interpretativo dele não poderá bater de frente com o princípio da legalidade. Não é? Eu acho meio complicado. Na área penal? Na área penal. Agora, é óbvio que essa legislação está ultrapassada. E o grande problema que nós temos é que o nosso direito penal, já há algum tempo, vai ser no direito penal de impulsos. Há um caso concreto, esse caso concreto provoca uma reação da mídia, não é? A mídia, em verdade, cria um desassossego popular, o desassossego popular pressiona o Congresso, e aí diversos projetos de lei que estão lá pela Câmara ou pelo Senado são reunidos, parados, né? Nunca examinados com o devido acerto, passam a ser textos de lei. Nós temos verdadeiros absurdos em termos punitivos. Por exemplo, uma lesão corporal gravíssima é punida com uma pena mínima de 2 anos de reclusão pelo Código Penal. Se eventualmente houver uma falsificação de um batom ou falsificação de um produto, de um dentifrício ou de um gel de cabelo. Gel de cabelo, a pena mínima é de 10 anos de reclusão. E a pena mínima é sempre significativa do valor que o legislador dá ao bem jurídico que ele pretende proteger. Bem não é verdade? Tutelado, então, se pode, eventualmente, aqui no Brasil, provocar uma deformidade permanente, a pessoa será condenada a 2 anos de reclusão. Não é? Se falsificar alguma coisa referente a cosméticos, a pena mínima de 10 anos de reclusão. Isso mostra como essa legislação emergencial acabou com o sistema punitivo que o Código apresenta. Não é? E isso é algo extremamente grave. Mas, doutor Alberto, não seria o caso do legislador, ao invés de se aproximar desse clamor popular, ele procurar mais o meio acadêmico, o próprio operador de direito? Eu vou citar um caso para o senhor. Houve aqueles ataques, né, seguidos ataques de uma facção criminosa contra as autoridades. A Pamares liderou um processo onde se reuniu juristas, juízes, advogados, promotores de justiça, para estudar essa legislação penal e propor uma reforma que não fosse uma coisa absolutamente emergencial, mas uma coisa no horizonte mais longo. Isso caminhou um pedaço, outro, bem como o senhor apontou, olha, isso aqui serve agora, então vamos pegar isso e faz-se um Frankenstein. Não falta ao legislador nessa renovação, uma proximidade maior, principalmente com os meios acadêmicos? O problema é saber se o legislador está interessado em fazer essa aproximação, não é? Eu participei de uma comissão de reforma da parte especial do Código Penal em 1992. Ela foi a comissão nomeada pelo presidente Itamar Franco. Nós produzimos era um grupo grande, eu fiquei com a primeira parte do Código Penal que abrangia desde os crimes contra a vida até os crimes sexuais. Nós produzimos um trabalho bastante interessante, né? O que aconteceu, não sabemos, porque o projeto que abrangia toda a parte especial do Código, e que é a parte mais difícil de ser feita, porque aí há interesses conflitantes, não é? Toda essa parte foi tratada e bem cuidada. Posso lhe garantir que foi produzido um trabalho muito interessante. Morreu nos escaninhos do Ministério da Justiça, isso nunca foi publicado, ninguém tem conhecimento desse contexto. Então, sem uma lei delegada, eu acho muito difícil termos reformas penais profundas. Nós sempre vamos ficar na superfície. Por que se fez reformas na Itália, em Portugal, na Espanha? Sempre através de leis delegadas. Isto é, o Congresso dá as diretrizes
máximas que ele entende que devam ser obedecidas nesse código. Não há pena de morte. O que eles acharem conveniente. O grupo de juristas produz a lei e devolve isso ao Senado, ou à Câmara, ao Congresso, afinal, e o Congresso ou aprova ou não aprova na sua totalidade, sem emenda. Se nós dermos oportunidade aos parlamentares de emendarem projetos de Código Penal, nós vamos ter verdadeiras loucuras. Então, no fundo, talvez seja preferível ter esse Código de 1940, não é? Do que ter um código de um Frankenstein, quer dizer, produzido desta forma. Tá, né? Doutor Alberto, eu peço licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do desembargador Alberto Silva Franco, que nos dá um panorama muito apropriado do direito penal, também do direito constitucional no Brasil. Desembargador, no bloco anterior abordávamos aí essa coxa de retalho que estão fazendo do ordenamento jurídico, em especial na área penal. O senhor abordou com muita propriedade. Olha, aí tem um caso de repercussão nacional, vamos aumentar a pena disso como se isso resolvesse a questão, né? Vamos, com a pena mais alta, pronto, acabaram-se os problemas. Eu queria fazer um outro paralelo em relação a uma lei que veio também, quando surgiu, acabaram-se os problemas na área de execução penal, que é a nossa lei de execuções penais, aparentemente terminaria com todos os problemas do sistema carcerário. Infelizmente, o que a gente assiste hoje ainda é superlotação, rebelião em presídios. Por que essa lei não pegou? Eu não diria que a lei de execução penal não pegou. A lei de execução penal talvez seja um dos instrumentos normativos mais importantes e atuais que a legislação brasileira possui. Na verdade, nós temos dois ângulos a examinar. Primeiro, uma absoluta desimportância da área de execução penal para o Poder Executivo. Né? Porque construir presídios, ter agentes penitenciários qualificados, ter o pessoal que trabalha com os presos de gabarito é de alto custo. E para tudo se resolve com pequenas verbas que não dão, afinal, para construir um sistema prisional adequado. Por outro lado, também na área do judiciário, é bom que fique bem marcado, que o juiz de execução penal não é havido como o juiz importante. O juiz importante é o juiz do cível, não é? O juiz da família. O juiz de execução penal, durante muito tempo, foi considerado um juiz de menor relevância. Cuida-se, no entanto, de um juiz de uma importância capital. Por quê? Porque esse juiz precisa ter bom conhecimento desta matéria, portanto, da execução penal e da importância que ela tem para realizar bem o seu trabalho. E ele tem uma dificuldade imensa quando a infraestrutura, que é o sistema prisional, está absolutamente desorganizado e desqualificado. Você acha que essa administração, o executivo administrando o juiz, não é uma coisa confusa na prática? As cadeias sendo administradas pelo Poder Executivo, o juiz determinando várias ações, fiscalizando aquilo, não se tornou não consigo